Vocês não vão acreditar no que aconteceu no coração do Vaticano. Depois de literalmente milhares de anos, uma câmara secreta foi finalmente aberta, e o que estava lá dentro deixou todo mundo de cabelo em pé. É uma história que parece saída de um filme, misturando segredos antigos, profecias e uma descoberta que pode mudar tudo o que a gente sabe sobre a história. Imaginem só, nas profundezas da Basílica de São Pedro, escondida atrás de paredes que ninguém ousava tocar, existia essa sala. Por gerações, só se ouvia falar dela em sussurros e lendas. Diziam que era um lugar selado pelos primeiros papas, guardando algo tão poderoso ou tão perigoso que a humanidade simplesmente não estava pronta para ver. E por que 5.000 anos? Bem, a lenda dizia que a câmara só poderia ser aberta quando os céus dessem um sinal específico, um alinhamento astrológico que só acontece a cada milênio. E, acreditem ou não, esse momento chegou. A decisão de abrir a câmara não foi fácil. O Papa atual, junto com um conselho de cardeais e historiadores de confiança, debateu por semanas. Alguns temiam que abrir a porta pudesse liberar uma maldição antiga. Outros argumentavam que era um dever para com a história e a verdade. No final, a curiosidade e o senso de dever venceram. Eles reuniram uma equipe de elite. Os melhores arqueólogos, linguistas especializados em textos antigos e até mesmo físicos, porque ninguém sabia o que esperar. O dia da abertura foi cercado de tensão. A porta da câmara não era uma porta comum, era uma laje de pedra maciça, coberta de inscrições em uma língua que ninguém reconhecia de imediato, uma mistura de aramaico antigo e símbolos desconhecidos. Foram necessárias horas de trabalho cuidadoso, usando tecnologia de ponta, para finalmente mover a pedra sem danificar nada. Quando a porta finalmente se abriu, uma lufada de ar antigo escapou, um ar que não via a luz do dia há milênios. O cheiro era de poeira, incenso antigo e algo mais. Algo metálico, quase elétrico. Lá dentro, a cena era de tirar o fôlego. A câmara não era uma tumba cheia de ouro, como muitos poderiam esperar. Era mais como um observatório antigo ou um laboratório. No centro da sala circular, havia um pedestal de obsidiana, uma pedra vulcânica negra e lisa, e flutuando a poucos centímetros acima desse pedestal, havia um objeto que desafiava a lógica. Era uma esfera de metal desconhecido, pulsando com uma luz interna suave de cor azulada. Ao redor da esfera, o ar parecia vibrar, criando um zumbido baixo e constante. As paredes da câmara estavam completamente cobertas por entalhes e murais. Mas não eram cenas religiosas tradicionais. Mostravam mapas estelares incrivelmente detalhados, mas com constelações que não são visíveis da Terra hoje. Mostravam figuras humanoides interagindo com seres altos e esguios, que usavam roupas que pareciam trajes espaciais. Havia diagramas de estruturas que pareciam ser naves interestelares e equações complexas, que os físicos da equipe mal conseguiam começar a decifrar. Era como se tivesse encontrado um manual de instruções de uma civilização muito mais avançada. Mas a parte mais perturbadora veio quando os linguistas começaram a traduzir os textos nas paredes. Eles não falavam de Deus no sentido tradicional. Falavam dos arquitetos, seres de outro mundo que teriam semeado a vida na Terra. Segundo as inscrições, esses arquitetos visitaram nosso planeta há milênios e guiaram a evolução da humanidade, dando-nos conhecimento, linguagem e até mesmo nosso código genético. A câmara, diziam os textos, era um farol, um dispositivo de comunicação deixado para trás. A esfera pulsante no centro era a fonte de energia e a chave para reativá-lo. Pensem no impacto disso. Toda a base das religiões abraâmicas poderia ser reinterpretada. A ideia de que anjos ou deuses eram na verdade visitantes de outro planeta é algo que teóricos dos astronautas antigos falam há décadas, mas encontrar uma prova disso dentro do Vaticano é outro nível. As inscrições também continham um aviso terrível. Elas diziam que os arquitetos haviam partido, mas que um dia retornariam. No entanto, alertavam sobre outra raça, uma espécie hostil que os seguiu pelo universo, uma espécie que consome mundos. O aviso dizia que reativar o farol para contatar os arquitetos também alertaria seus inimigos sobre a nossa localização. A equipe ficou em choque. Eles estavam diante de uma escolha impossível. De um lado, a chance de se conectar com nossos criadores, de obter respostas para as maiores questões da humanidade.
Quem somos? De onde viemos? Estamos sozinhos? Do outro lado, o risco de anunciar nossa existência a uma força destrutiva e condenar o planeta inteiro. O que você faria numa situação dessas? O Vaticano, claro, está mantendo tudo isso sob o mais absoluto sigilo. Oficialmente, a câmara nunca foi encontrada, mas informações vazaram. Um membro da equipe, atormentado pela consciência, teria confidenciado os detalhes a um jornalista de confiança antes de desaparecer misteriosamente. E é por isso que essa história está vindo à tona agora em fragmentos, em fóruns obscuros na internet. É uma narrativa tão explosiva que as instituições mais poderosas do mundo estão fazendo de tudo para abafá-la. E a esfera? O que aconteceu com ela? Segundo os vazamentos, a esfera ainda está lá, pulsando silenciosamente na escuridão sob o Vaticano. Ela está ativa, mas não totalmente. Os cientistas perceberam que ela reage à consciência humana. Quanto mais pessoas focam sua energia mental nela, mais forte sua luz se torna. É como se estivesse esperando por um gatilho coletivo, uma decisão global para ser totalmente ativada. Essa história nos deixa com mais perguntas do que respostas. Seria essa a verdade por trás de milagres e profecias antigas? Seriam os textos sagrados uma tentativa de nossos ancestrais de descrever tecnologia avançada com a linguagem limitada que tinham? E o mais importante, se essa história for real, o que acontece a seguir? O Vaticano tentará usar esse conhecimento para o bem da humanidade, ou para manter seu poder? Ou será que a decisão de contatar ou não os arquitetos será tirada de suas mãos? A verdade, como dizem, é mais estranha que a ficção. E neste caso ela pode estar escondida bem debaixo dos nossos pés, esperando pelo momento certo para se revelar ao mundo. O que você acha de tudo isso? É uma conspiração maluca ou a maior descoberta da história humana? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa conversa está apenas começando. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais histórias que vão explodir sua mente. Até a próxima!